estamos aqui no 21º INCOB, que, pelo que nós observamos, trouxe uma quantidade de pessoas, de militantes, de membros de comitê bastante elevada esse ano. Eu creio que a temática atraiu bastante esses membros, esses participantes, e nós estamos aqui para bater um papo e falar alguma coisa do INCOB, como surgiu o Fórum Nacional de Comitê de Bacia, como ele vem procedendo os seus eventos ano a ano, o fórum que nasceu em 1999 na minha cidade, Ribeirão Preto, e desde então vem promovendo anualmente esses encontros que vem crescendo também a participação de pessoas do Brasil todo. Estamos participando aqui deste encontro, 21º, onde estão todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, participam dessa militância no sentido de conservarmos as águas do nosso estado e no nosso país. Então é um encontro que traz os casos de sucessos, né, que traz os casos em que a volta da água com qualidade tem ocorrido no nosso país. Então nós somos responsáveis por toda a política na sua execução de recursos hídricos do país. O Rasca, e nós que participamos já de um outro INCOB aqui em 2007, notamos assim que as coisas andaram, né? O sistema tem mostrado sinais de progredir, de avançar. Os comitês hoje, cerca de 240 comitês em todo o Brasil, vem aumentando ano a ano, fazendo o seu trabalho, alguns com muitas dificuldades ainda, outros já bem avançados. E isso mostra que o caminho que o sistema escolheu, o caminho de participação, o caminho de você descentralizar as decisões, tomar decisões através da sociedade civil, através dos membros do comitê, através dos membros do Estado, da federação, eu acho que é o caminho para que a gente avance cada vez mais. Isso tem mostrado, talvez não com tanta rapidez como gostaríamos, mas de uma forma constante, de uma forma bastante equilibrada no avanço aí da melhora dos recursos hídricos em todo o Brasil, não é? Olha, Carlão, se você pensar que nós moramos quase num país água, né, então, e a gente vendo água quase todo dia, né, ou na torneira, ou nos rios, né, como nós temos em torno de 12% da água doce do mundo, a gente trata ela como um elemento abundante. Então, com um certo descaso em relação a isso. Mas só acontece de a gente agir quando há o momento da crise, a falta da água, né, principalmente com qualidade. Então aí começa a aparecer o protagonismo, principalmente dos comitês de bacias. Se você pegar que a França instituiu dela em 1963, o primeiro comitê de bacia, nós estamos distante, muito longe do ideal de construirmos uma política nacional com este compromisso. Se você pegar o estado da Flórida, onde o membro do comitê de bacia é eleito pela comunidade, então são 3 comitês na Flórida, eleito, tem uma importância maior que a eleição de prefeito, de vereador, no estado da Flórida, você percebe que nós estamos distantes. Mas nós temos um caminho, porque esse caminho independe da força do Estado. O Estado é um agente catalisador, mas não é o protagonista. Como você disse, das políticas públicas todas do país, e principalmente na área ambiental, é a única que é descentralizada. A única onde o poder público, que nós chamamos de chapa branca, tem em torno de 20%. Então 80% é a sociedade civil, a sociedade organizada, é a academia, né, são os consumidores, né, que decidem a política. Você pega um comitê de bacia, 7% é para a parte administrativa, o restante é para a execução de projeto. Então isso dá a quem participa e remunera o uso da água, que é muito pouco. Então os comitês hoje têm responsabilidade, muitos deles já estão fazendo isso,
quer fazer a cobrança pelo metro cúbico, que é quase um valor significante, que é 0,06 centavos, 0,010 centavos, depende de cada comitê, né? Mas é um dinheiro que é arrecadado e é aplicado na solução dos problemas. Então, a gente percebe que foi lento, eu que fiquei praticamente 8 anos ausente, e retornando agora, né, que eu fui exercer dois mandatos de deputado estadual, percebi que a velocidade não foi a velocidade que eu imaginava que poderia ter acontecido. Pelo contrário, né, nós ainda estamos na fase da construção. Nós precisamos ser mais críticos em relação ao que está acontecendo no país com o uso da água. Né, e nós não estamos estando sempre com essa postura crítica. Nós estamos na postura ainda construtiva, né, de elaborar, de estudar alguns casos, de implementar casos de recuperação de nascente, recuperação de bacia, né, mas nós temos que agir rápido, porque tem situações hoje de estiagem no país muito grande e a gente tem que informar a sociedade quem é que gera água. Então, acho que isso deve ser uma pauta para os próximos encontros, no sentido de trazer a questão crítica dos estados que não implantaram nenhuma política ou que precisam implantar ou que precisam colocar comitê. A gente vê que alguns estados avançaram bastante dessa questão, né? Você tocou num ponto importante, nós ainda estamos discutindo a questão de plano, a questão de como resolver isso, como resolver aquilo, mas às vezes a implementação de obras importantes, às vezes a participação do comitê mais efetivamente nas soluções, é uma situação que a gente tem que avançar. E um outro ponto que você tocou na questão da cobrança. Eu acho que é um instrumento essencial. Os comitês vivem muito com o pires na mão, né? Pedindo aí ajuda para governo, pedindo ajuda de um, de outro, para poder avançar nas suas questões, avançar na melhoria dos recursos hídricos da sua bacia. E a gente vê, nós que já implantamos a cobrança no Estado de São Paulo, no Comitê do Pardo, que esse recurso ele está alavancando muito, tanto a participação, porque quando você não tem recurso, a participação fica muito difícil, né? Os membros não se estimulam a estar lá discutindo os projetos, como também efetivado projetos importantes, né? Colocado em operação projetos importantes na questão de despoluição de rios, na questão de combate à erosão, reflorestamento de mata ciliar, enfim, recomposição de mata ciliar, enfim. A cobrança pelo uso da água, apesar de incomodar, ela é digamos assim, um mal necessário, e eu vejo ela como um instrumento de educação ambiental muito importante, porque a hora que você paga, você quer preservar mais, você tem essa noção de estar usando a água com um pouco mais de parcimônia e evitando poluí-la. Eu acho que é um dos instrumentos mais importantes. Acho que nisso nós estamos avançando, mas ainda falta muita coisa para ser feito aqui no Brasil, não é mesmo? Nós estamos usando os recursos ainda naquilo que é básico, né? Onde está havendo a cobrança, que é praticamente no saneamento, ou próximo a alguma coisa ao saneamento. Isso ainda é básico. Mas eu acho que os recursos eles devem ser colocados também na pesquisa, né, no sentido de construir dados. Ontem, à noite, eu tive assim, fiquei próximo de uma conversa, e eu escutei uma conversa que me assustou. Um técnico dizendo o seguinte, que aqui em Itaipu tem um déficit de 33% de floresta, que a gente acha que tem muito. Por quê? Para a geração de água. E ele disse mais, todo ano entra um brumadinho dentro do lago. Todo ano entra um brumadinho dentro do lago. Então você vê, essa é uma informação extremamente importante, porque o nosso maior problema hoje, aqui no estado, até porque é um estado onde tem uma base de exploração por represamento, que são as hidrelétricas, nós temos um carreamento de solo muito grande para dentro das represas. E é o maior problema hoje da nossa represa, que é esse carreamento. Então, isso pode, dentro do próprio comitê, né, ser um gerador de estudos, de indicação, de ações técnicas necessárias para a gente
colocar essa política de recursos hídricos da forma com que ela deve ser colocada. Eu acho que pensar a Amazônia como sequestro de carbono, isso já ficou para o passado. Aquilo lá servia para a gente nos assustar quanto criança dentro da escola. Mas hoje dizer que essa Amazônia, o carbono que ela sequestra vai resolver o problema do pulmão do mundo, não vai. Não, é a água. É. Eu tive uma discussão com o Blário Maggi, porque ele é paranaense e ele veio receber um prêmio, eu estava junto quando ele veio receber esse prêmio. Na nossa faculdade, nós fizemos faculdade, não foi no mesmo período, mas a mesma, na Universidade Federal do Paraná. E eu falei para ele, você sabe por que Primavera e Lucas do Rio Verde, onde você sempre fala que a produção lá é fantástica? Eu falei, só tem uma razão. Você sabe qual é a razão? Ele falou, não sei. O Parque Nacional do Xingu. Eu falei, mas por quê? Não, eu falei, porque a evapotranspiração do oceano, que vem pela floresta amazônica, passa em cima do parque, se soma e cai a água do lado de lá onde você está. Do lado de cá da Bahia, ela não cai. E como não cai, não tem a produção que você tem lá. Então isso está conectado. E você não está prestando atenção nisso. É a ciência que está falando. Não é um militante ambiental. É a ciência. Então, essa produção de conhecimento que é necessária. Então, nós que estamos dentro desse processo, principalmente dos recursos hídricos, nós temos que passar a imagem, e a sociedade tem que nos ver, porque ela nos paga e paga muito. No Paraná, o nosso custo é 124 milhões por ano, toda a estrutura ambiental do Estado, que não é pouco. Tá? E esse custo ela tem que ter um resultado, e ela tem que sentir confiança nesse resultado. Bom, eu te pago para você cuidar da água, do solo, né, do ar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, isso acho que a gente deve trazer essa discussão para dentro, no sentido de que precisamos estabelecer aí um horizonte, né, muito rápido, porque a água é um bem finito. E tem um desequilíbrio muito grande no Brasil, né? Você tem muita água no norte e aqui no sudeste ela já é um bem escasso, né? Você já tem crises aí sérias, né? O sistema Cantareira mostrou isso. Todo o sudeste aqui, em 2014, vem se repetindo, né? A dificuldade de abastecer uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, né? Então não é tanta água assim que nós temos. Temos muita água, mas mal distribuída em relação à população que ocupa o país. Portanto, os comitês devem se debruçar, como você fala, em questões talvez até mais abrangentes e mais específicas da onde ele atua, né? É procurar os maiores problemas da área onde ele está atuando, né? Um comitê de São Paulo, um comitê do Paraná não pode ter as mesmas preocupações de um comitê que está na Amazônia ou no Nordeste. São situações diferentes e temos que buscar soluções diferentes, estudos que melhorem toda a qualidade, a quantidade e a qualidade da água naquela região. E eu acho que essa discussão que a gente traz aqui para o INCOB deve ajudar de alguma forma, né? Nós trazendo pessoas aqui do Brasil inteiro e se discutindo e levando essa problemática, esse conhecimento das diferentes regiões do país, eu acho que nós podemos estar, de alguma forma, contribuindo com os outros comitês, né, que aqui vêm com alguns exemplos aí de ou bem-sucedidos ou mal-sucedidos, de outras regiões, para que se abra alguns caminhos, algumas ideias aí na questão da melhoria, né, dos nossos recursos hídricos em todas as regiões do país, né? Sim, cara, você tem razão, porque como nós somos do meio, então para nós fica muito fácil conversar a respeito das informações técnicas, porque esse é o nosso dia a dia. Então nós temos assim o consumo norte-americano de água. Nós temos o consumo chinês, né? Se o consumo chinês for igual ao consumo americano, não precisa aumentar. For igual, a água do planeta é só para os dois. Não cabe. Se a energia do mundo da China for igual à norte-americana, só que vai caber os dois. Nós estamos fora desse processo. Então, o chinês ele não pode ter o mesmo estilo de vida norte-americano. E assim é o mundo inteiro, a França, a Alemanha, né? Então nós sabemos o consumo per capita. Como nós sabemos o quanto gera cada rio, a vazão.
Quantos passam ali, metro cúbico por segundo? Então nós temos essa vazão. E a vazão, a gente estuda ela há 100 anos. Então, em 100 anos, né, nós sabemos que naquele rio, quanto que ele gerou de água todo ano, ou todo mês, ou praticamente todo dia. E aí, como nós sabemos quantas pessoas estão nascendo, e sabemos essa média, sabemos o quanto vai precisar de água. Sabendo o quanto vai precisar de água, aí começa a acender luz vermelha, luz amarela. Né? Nós estamos ainda aqui na luz verde, porque nós temos bastante água. Com qualidade nem tanto. Mas vamos pegar o exemplo aqui de onde eu estou vindo, de Curitiba. Daqui a 15 anos, nós não vamos ter mais condição de fazer mais nenhuma represa. E as pessoas estão casando, estão tendo filhos e vão precisar da água. A população vai aumentando a indústria, vai aumentando, você tem que aumentar a irrigação, porque você tem que produzir mais, né? E a agricultura irrigada ela vai produzir mais. Então, o consumo de água ele é crescente, não tem como você estar diminuindo. E o que eu noto, Rasca, é que a população, de um modo geral, tem esse pensamento de que a água é infinita, de que pode gastar água à vontade, de que aquilo... eu acho que os comitês eles têm que realmente incentivar a questão da educação, os projetos de educação ambiental, muito fortemente, porque a questão da cultura do desperdício ainda permeia todo o Brasil. Eu entendo dessa forma. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma intervenção no Rio Pirapó. Então nós colocamos uma Toyota com a Polícia Ambiental, 2 motos com a Polícia Ambiental, propriedade por propriedade, para fazer mata ciliar, cercar e fazer. Aí a cidade de Maringá, que é uma cidade rica, uma cidade forte aqui no nosso estado, resolveu fazer uma audiência pública para discutir isso, porque foi uma reação contrária, violenta, dos vereadores, dos prefeitos dos municípios. Nós fomos lá. Aí começou aquela discussão. Não, porque vocês querem o rio para ter peixinho. Né? Então, vocês querem o rio para ter água limpa também, para ter o peixinho também. Aí eu peguei, tanto que a discussão toda, falei assim, olha, vocês querem atrair indústria, gerar emprego? Qual a indústria que se instala sem água? Então, pode ser que vocês vão trabalhar com circuito fechado, indústrias que precisam de pouco, mas vocês querem um frigorífico? Vocês querem um aviário? Vocês querem suinicultura? Tudo isso precisa de água. Então, água é gerador de emprego, de renda. Vocês querem indústria de cerveja? Muita água usa na cerveja. Não vai vir para cá nunca, porque não vai ter água com qualidade. Aonde eles estão indo? Para Ponta Grossa, na Escarpa Devoniana, onde a água tem uma qualidade excelente. Todas as empresas de cerveja se instalam lá. E nem fica aqui essa água, porque exportam quase tudo. Essa água vai para fora, inclusive. Né? Aí acabou a discussão. Então não se trata de ter o peixinho, porque o peixinho, o que é o peixinho para nós? Bioindicador. É um bioindicador, isso. De qualidade. É um bioindicador. Então, se tem o peixinho, água com qualidade. Se não tem o peixinho, não serve para nada. É um canal de esgoto. Isso. Então, esse é o olhar que a gente tem que levar para a sociedade nos entender o porquê que a gente faz essa cobrança forte. E tem que fazer essa cobrança forte. Eu acho que o caminho está estabelecido. Nós estamos chegando bem depois que os outros países. Eles já erraram e nos ensinaram, portanto, se afastar do erro. Então, a política brasileira ela tem que ser a melhor política do mundo, né, porque nós temos inteligência para isso, nós temos quadro técnico para isso, nós temos órgãos ambientais para isso, nós temos consumidores conscientes, né, da rastreabilidade da sua produção. Então, eu acho que esse caminho tem que ser percebido e o que nós fazemos tem que ser elogiado. Para ser elogiado é assim, galinha que canta... Galinha que bota tem que cocorô. Tem que cantar, porque senão vira canja. Cocorocar. E nós não podemos aparecer nesse processo pela importância do trabalho que a gente faz. É verdade. Obrigado, viu, Rasca? Obrigado a vocês aí.